Boa tarde, então. Continuando com a nossa aula de português. Nós paramos lá na página 165, que a prof contou lá sobre o conto, lembra? Então, aquele livro que você abria e páginas em brancos e você mesmo escrevia a sua história. Então, daí a gente vai iniciar agora no adjetivo e locução adjetiva. Primeiro, vamos ver um videozinho. Educação divertida! Pessoal, não deixe esse canal parar. Antes de começarmos, deixe o seu like, inscreva-se você que não é inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. É importante para continuarmos aqui. Olá! Nessa aula de número 6, vamos aprender sobre adjetivo e locução adjetiva. Adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condições, etc. Vamos a alguns exemplos. Nós temos então aqui homem bom. O bom aqui, pessoal, está qualificando o homem. Homem é um substantivo, ok? Então, aqui está trazendo uma qualidade deste homem. O bom é o adjetivo. Menino traquina. Traquina, pessoal, está trazendo que um defeito do menino. Menino é o substantivo e traquina é o adjetivo. Moça feliz. Feliz aqui é o estado em que a moça está. Moça é o substantivo e feliz é o adjetivo. Família rica. Rica é a condição dessa família. Poderia colocar família pobre, seria também uma condição. Família aqui é um substantivo e rica é um adjetivo. Então, toda vez que uma palavra esteja trazendo uma qualidade, um defeito, um estado, uma condição ou outras características do substantivo, ele é o adjetivo. Então, agora vamos aprender o que é locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão que tem valor de adjetivo. Caracterização do substantivo é representada por mais de uma palavra. Em geral, a locução adjetiva é formada por preposições, como nós temos aqui alguns exemplos. E, em, com, de, do, por, etc. Vamos ver alguns exemplos de adjetivo e locução adjetiva. Nós temos, então, aqui de um lado o adjetivo e do outro lado locução adjetiva. E aqui está, então, os adjetivos destacados. Nós temos, então, amor. Amor é um substantivo e materno está caracterizando este amor. Materno, então, é um adjetivo. Passando para a locução adjetiva, fica amor de mãe. Observe que veio acompanhado aqui por uma preposição. Nós temos, então, aqui, ó, almoço familiar. Familiar em destaque é o adjetivo. E aqui, no caso da locução adjetiva, almoço de família. Loção capilar, nós temos, então, aqui como locução adjetiva, loção de cabelo. Azul celestial, nós temos aqui, ó, azul do céu, ok? Água pluvial, nós temos aqui água da chuva. E luz solar, nós temos então como locução adjetiva, luz do sol. Todos esses aqui, pessoal, em destaque, é a locução adjetiva. São acompanhadas aí de preposições, tá, pessoal? Vamos exercitar o conhecimento. Substitua os adjetivos por locuções adjetivas. Veja o exemplo. Eu vou trazer aqui então um exemplo e depois vocês pausam o vídeo, respondem as demais e voltam aqui para conferir a resposta. Então, amor paterno, substituindo por locuções adjetivas, fica amor de pai. Observa aqui que veio acompanhado de uma preposição, ok? Agora é com vocês. Então, vamos lá, pessoal, conferir as respostas dessas alternativas. A letra B, carne bovina, fica, então, carne de boi. A letra C, higiene bucal, higiene da boca. Força leonina, força de leão. Nave espacial, nave do espaço. E música sertaneja, música do sertão. Todos esses aqui, pessoal, que vem acompanhado de uma preposição, são locuções adjetivas. Esses aqui que está trazendo característica para o substantivo são adjetivos, ok? Muito bem, vocês devem ter acertado todas. Não deixe de fazer as atividades propostas no link abaixo. Nos conta como que foi. Reforçando aí mais uma vez, pessoal, não deixe esse canal parar. Ajude aí com like, se inscreva-se e compartilhe. Até a próxima.
Isso, entenderam? Então, quando ela vem acompanhada de duas palavras que acrescentam de, locução, adjetivo. Uma palavra dando característica ao substantivo, adjetivo. Tá assim. Adjetivo e locução adjetivo. Leia um trecho do conto Caiporá, o pai do mato. Esse trecho descreve o ser que o lenhador Tonho, personagem da história, viu na mata. O lenhador, paralisado de medo, viu uma figura vir vindo. Chegando mais perto, bem devagar, era enorme, verde, da cabeça aos pés, parecendo uma planta semovente. Os membros grossos, grandes, o corpo coberto de pelos grossos com cerdas, os braços compridos que quase tocavam no chão. Então, vão responder agora. Responda. Esse trecho parece fazer parte de uma narrativa de terror ou de uma narrativa de humor? Por quê? Simples, né, gente? Vai lá, fala lá o que você pensou. Escreva as características atribuídas aos substantivos a seguir. Quais que são as características ali que foi feita? O que era? O que era? Figura o quê? Verde, enorme. Característica é tudo que eu vejo no outro e coloco. Ah, ele tem o cabelo comprido, tem a unha comprida. Isso é uma característica. A planta, o que era? Vamos olhar lá no trechinho lá do texto que tá tudo lá. Só responder aí. A resposta tá ali embaixo, ali, ó. Né? Semovente, que anda ou se move por si próprio, né? Você já sabe que as palavras que dão característica ao substantivo são chamadas de adjetivos, né? A gente sempre estuda isso. Qual a função desses adjetivos nesse trecho aí que a gente leu? Qual foi a função dos adjetivos nesse trecho aí? Foi ajudar a fazer o quê? Achar que era um monstro gigantesco? Né? A gente tem que pensar alguma coisa. Que impressões a descrição do caipora pretende provocar no leitor? Quando ele fala lá, enormes, grossos, grandes, verdes, né? Quando ele fala isso, o que ele quer causar no leitor que está lendo? Pense um pouquinho e responda. Leia esse trecho do conto Peter e o Lobisomem. O uivo acordou Peter e ele percebeu que tinha cochilado demais. Quando olhou ao seu redor, viu que aquele dia, quente e ensolarado, havia se transformado numa fria noite de luar. Peter escutou novamente aquele uivo terrível, dessa vez mais perto. Ele levantou de onde estava, descansando, à beira de uma trilha lamacenta na mata, e correu. Então, ali, as palavras que estão destacadas ali, quente, ensolarado, fria, de luar, terrível, lamacenta. Quais dessas palavras são adjetivos? E copie os adjetivos e substantivos a que se referem. Então, quente, quem que era quente? Qual que era o substantivo que estava na palavra quente? Para quem que estava falando? Né? Então, coloca lá. Aqui se referem as palavras na cor vermelha. Só tem uma palavra na cor vermelha, que é de luar. De luar. Já sabe, né? Acabamos de falar ali na frente no videozinho. As palavras, passamos para o próximo lá. As palavras na cor vermelha formam uma locução adjetiva, duas palavras, de luar. Qual é a diferença entre adjetivos e as locuções adjetivas? Lembrando, adjetivo, uma palavra, locuções adjetivas, duas palavras. E qual a semelhança entre elas? O que elas fazem no texto? Pensem lá um pouquinho e fala. Locução adjetiva é uma expressão formada por duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Então, observe ali, embaixo, geralmente é formada para a preposição de.
Festas de junho, festas juninas. Carne de boi, carne bovina. Amor de irmão, amor fraternal. Mas também pode ser formada por mais outras preposições. Não é só por uma, pode ser formada por mais. Por duas, né? Pode ser formada por mais. Menino com febre, menino febril. Casa sem telha, casa destelhada. Com seus colegas, faça no caderno uma lista de adjetivos e locuções adjetivas que poderiam ser usadas em um conto de terror para descrever uma floresta, uma planta, uma cabana, um cemitério, uma múmia, um monstro. Então, vocês vão escolher uma dessa daqui e vão fazer no caderno, tá? Vão fazer lá no caderno um conto de terror. E vão usar, podem usar, se quiserem usar todas essas palavras, podem usar, tá? Mas vão usar adjetivo e locuções adjetivas, tá? Então, lá, numa noite de estrelas, daí é uma noite estrelada, o adjetivo. E a noite de estrelas é uma locução adjetiva. Pode usar assim, tá? E vai lá, pensa, faz lá. Um textinho, pode ser de umas 10 linhas, um pontinho rápido de terror já chega. No caderno de português. No estudo da língua, adjetivo e locução adverbial. Releia o trecho do conto de terror A Aranha Assustadora. Ela não queria encontrar a aranha de novo. E se ela decidisse fazer mais uma visita? E se a aranha entrasse discretamente na cozinha enquanto Debbie estivesse tomando café? Agora, leia esse mesmo trecho com uma alteração. Ela não queria encontrar a aranha de novo. E se ela decidisse fazer mais uma visita? E se a aranha entrasse ruidosamente na cozinha enquanto Debbie estivesse tomando café? Ler os dois trechos há diferença entre o modo como a aranha entraria na cozinha, né? Vocês têm que concordar que sim, discretamente e ruidosamente. Que palavra indica o modo como a aranha entraria na cozinha? No texto A e no texto B. Tá ali destacado, é só copiar a palavra, tá bom? Vamos ver um pouquinho de advérbio agora. Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa aula de hoje dará continuidade ao conteúdo sobre advérbios e locuções adverbiais. Vamos relembrar? Advérbios são palavras ou expressões que determinam o tempo e o espaço em que as coisas acontecem. Observe a lista de alguns advérbios. Afirmação: sim, certamente, realmente. Dúvida: talvez, provavelmente. Intensidade: muito, pouco, bastante, demais, menos, mais. Lugar: aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro, fora, embaixo. Modo: bem, mal, depressa, devagar, terminados em mente, calmamente, tristemente, alegremente. Negação: não. Tempo: hoje, amanhã, agora, já, imediatamente, novamente. Você deve estar se perguntando se é preciso decorar todos esses advérbios. Não, porque são muitos. Não existem só esses advérbios. Existem muitos mais. Portanto, não há necessidade de decorá-los, porque com o tempo você vai aprender a identificá-los. O que você precisa saber é reconhecer os que são mais utilizados, o que nós utilizamos com mais frequência, ok? Observe aí, por exemplo, nessa atividade. O cachorro está em que lugar? Embaixo da mesa, não é isso? A vassoura está em que lugar?
está perto do carro. Podemos observar que os advérbios que utilizamos para completar essas frases são advérbios de lugar, ok? Mas e o que é uma locução adverbial? Locução adverbial são duas ou mais palavras que exercem a mesma função do advérbio. Por exemplo, com certeza é uma locução adverbial, que eu poderia substituir pelo advérbio certamente. Com cuidado é uma locução adverbial e eu poderia substituir pelo advérbio cuidadosamente, ok? E temos outros, como por exemplo, sem parar, e outros mais, ok? Mas vamos lá. Veja mais alguns exemplos. Fazia a atividade em silêncio. É uma locução adverbial. Duas palavras exercendo a função de um advérbio. Que advérbio seria, hein? Qual advérbio poderia substituir pela locução adverbial em silêncio? Muito bem, se você respondeu silenciosamente. Poderia ficar assim a frase. Fazia a atividade silenciosamente. Seria um advérbio, ok? O menino conversou de modo educado. De modo educado é uma locução adverbial. Duas ou mais palavras exercendo a função de um advérbio, que poderia ser educadamente, ok? Resumindo, advérbio e locução adverbial são palavras ou um conjunto de palavras que modificam o verbo ou o adjetivo, indicando um tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida e intensidade. Temos alguns exemplos aqui de advérbios e locuções adverbiais, ok? Parabéns! Hoje você se comportou educadamente. Hoje, advérbio de tempo. Educadamente é um advérbio de modo, ou seja, a maneira, o jeito como você se comportou. Tudo bem? Guardava com carinho os livros. Com carinho é uma locução adverbial que eu poderia substituir por guardava carinhosamente os livros. Eu poderia substituir pelo advérbio carinhosamente, tá? E com carinho é o modo que ela guardava os livros, o jeito que ela guardava os livros. Então, é uma locução adverbial de modo, ok? E acabamos por aqui. Espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, sinalize para mim. E até a próxima aula. Tchau! Isso, né? Então, duas ou mais palavras, locução adjetiva, adverbial. Ou uma adjetivo, ok? Então, vamos lá. Sublinhe nos textos os verbos que essas palavras modificaram. As palavras discretamente e ruidosamente são advérbios. As palavras que modificam os verbos, acrescentando a eles circunstâncias de modo, de lugar, de negação, de tempo, são chamadas de advérbios. Então, conheça a seguir alguns advérbios e consulte-os quando for necessário. Então, quando a gente voltar, vai ter provinha aí de advérbios, tá? Então, a classificação tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Então, no tempo, advérbio de tempo. O advérbio de tempo é hoje, ontem, agora, amanhã, antes, cedo, nunca, já, jamais, depois, tarde, ainda, logo. O de lugar é aqui, ali, embaixo, acima, adiante, dentro, perto, longe, atrás, junto. Lugar, onde está? Atrás da porta, atrás da cadeira, tá? Modo, assim, bem, mal,
depressa, devagar, melhor, pior, e alguns terminados em mente. Suavemente, apressadamente, discretamente, ruidosamente, tá? Intensidade quer dizer a quantidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, tão, tanto, tá? Afirmação, sim, realmente, certamente. Obviamente. Negação, não, nunca, jamais, tá? Dúvida, talvez, positivamente, provavelmente, acaso, né? Então, né, quando ele está meio em dúvida ainda. Complete as frases com advérbios adequados. Intensidade. Olha lá no quadrinho e preenche com uma palavra ali que feche com a frase, né? Não vai colocar uma palavra qualquer lá que não vai dar certo. E de baixo com lugar, na letra C com tempo e na letra D com dúvida. Olha no quadrinho, pega a palavra e coloca. Releia mais um trecho da segunda parte do conto, A Aranha Assustadora. Ela puxou as cobertas e se cobriu, mas isso só facilitou o ataque das aranhas. Aqui, fale o maior número de palavras ou expressões que indiquem as circunstâncias, ou seja, como e com que intensidade a ação de puxar as cobertas foi realizada pela menina. Então, qual que daria para a gente colocar ali? Ela puxou as cobertas e se cobriu. Mas isso não facilitou, mas isso só facilitou o ataque das aranhas. Então, como é que a gente podia colocar ali? Ela puxou as cobertas, suavemente as cobertas, apressadamente as cobertas, bem rápido. Pode colocar qualquer uma coisa que feche ali com o que você quer. Se você quer que ela puxou bem rápido, se você quer que ela puxou devagar, tá? Leia a seguir algumas circunstâncias em que pode acontecer a ação de correr. Ali, a letra A tem bem. Bem, eu corro com rapidez. Mal, eu corro por ali. Ó, eu corro por ali, eu corro bem, eu corro mal, eu corro agora, eu corro sempre, tá? Então, ele está dizendo qual que você pode usar. Ó, duas palavras, a letra B. Uma palavra, a letra A. Eu corro por aqui. Eu corro de novo. Eu corro, às vezes, dúvida, né? Eu corro a pé. Eu corro de carro, modo de carro. Estou indo de carro, o modo que eu estou indo, né? Eu corro em silêncio, tá? Vamos prestar bem atenção nessa aí. Aí vocês vão responder lá. Como são chamadas as palavras do quadro A? A gente já está falando direto isso hoje. As palavras do quadro B, da atividade 4, são chamadas de locuções adverbiais. Duas palavras. Qual é a principal semelhança entre os advérbios e as locuções adverbiais? Aí vocês vão responder. Qual que é a semelhança deles? Existe diferença entre advérbios e locuções adverbiais? Claro, né, gente? É óbvio, né? Conheça algumas locuções adverbiais. Então, no tempo é às vezes, à noite, à tarde, de manhã, hoje em dia, de vez em quando, de repente. O modo que eu estou indo é com cuidado, com calma, com pressa, com força, a cavalo, a carro, né? De carro, de bicicleta, ok? Lugar, à direita, à esquerda, em cima, ao lado, por dentro, por fora, por ali, de longe, logo ali, lugar, lugar. Agora tem ali o advérbio, muito pouco sempre. Locução adverbial, com pressa, com garfo, sem faca. Comeu, sem faca. Comeu com garfo. Comeu com pressa. Comeu muito.
comeu pouco, comeu sempre. Entendido? Advérbio, locução adverbial. Agora eu faço o mesmo, escreva 3 advérbios e 3 locuções para que indiquem as circunstâncias da palavra abaixo. Então, vocês vão colocar dormir ali no meinho, como tá ali o comeu, e vão colocar lá, dormiu com sono, dormiu muito, dormiu deitado, né? Dormiu de pé, 2 palavras. Vamos colocar aqui vocês cantar. E de cantar também. Nesse trechinho aqui, a prof não vai falar aqui dessa, porque nós vamos fazer a continuação na próxima aula, tá? Então, esse aqui a prof não vai falar, porque tem que continuar lá na nossa próxima aula, que daí a gente vai falar dessas aqui, ok? Nem vamos ler essa tirinha aqui também, beleza? Então, agora as de revisão, lá na página 343, e 344, 345 e 346. Então, locução adjetiva, leia os títulos da notícia e sublinhe os adjetivos. Depois escreva substituindo por locuções adjetivas. Então, lá, o vendaval deixou muitas casas destelhadas. A prof leu ali. Leu agora há pouco na aula. Então, o vendaval deixou muitas casas sem telha. Ótimo, facinho. Aqui vão colocar, caracterize os substantivos abaixo por meio das locuções adjetivas. Pão de centeio, pão com gergelim, pão com recheio. Doce de figo, doce de goiaba, doce de leite. E assim vai, coloquem as características ali, os substantivos, as locuções adjetivas no adjetivo da frente aqui. Escreva ao lado as locuções adjetivas com os adjetivos correspondentes. Animal da noite, animal da selva e animal da água. Aqui do lado o que é? Animal o quê? Da noite. Adjetivos noturno. Animal da selva e animal da água. Vamos colocar lá. Animal da noite, noturno, e os outros vão preencher também. O professor vai dar uma dica. Aí depois, continuando com locução adverbial, sublinhe os advérbios, depois faça uma seta ligando cada advérbio à palavra que ele está modificando, tá? Então aqui, vão sublinhar os advérbios que tem, e depois vão fazer uma seta, indicando a cada advérbio que ele está modificando. Então, eu tenho o advérbio aqui, e qual que ele está modificando. Eu vou fazer uma setinha, dizendo qual que ele está modificando, ok? Escreva as frases substituindo as expressões em destaque por um advérbio terminado em mente. Então, faça o exercício físico todo dia. Faça exercício físico o quê? Diariamente. Terminando com mente, ok? Ali daí tem as outras palavras. Lá na outra página tem o advérbio e a locução adverbial também. Complete o quadro abaixo. Classificando os advérbios. Deixa eu fechar aqui onde tá. Para ler daqui que aí tá muito ruim. Completa o quadro abaixo classificando os advérbios em destaque. Toda criança deve brincar bastante e sempre praticar esportes. Antigamente, quando uma pessoa queria se comunicar com alguém que morava longe, enviava pombos correios. Então, todas essas palavrinhas que estão aqui em negrito, vocês vão colocar no quadro. Advérbio. Essas vocês vão colocar aqui. Aí, aqui, vocês vão dizer a classificação delas, o que elas são. Qual que é a classificação dela? Vamos colocar aqui bastante.
Bastante. Qual que é a classificação de bastante? Intensidade. Nossa, que letra linda. Tá? Então, olha lá no quadrinho. Tá em dúvida? Olha lá no quadro. Qual que é a palavra? Se é intensidade, modo, lugar. E vão colocando ali. Crie frases usando os verbos e advérbios dos quadros. Então, vocês vão usar o verbo lavar, comer e estudar. E os advérbios sempre, muito e nunca. Eu estudo muito. Pronto, usou o verbo e o advérbio, tá? Então, vamos fazer as frasezinhas ali. E aqui, esse aqui, a prof vai fazer um também para vocês entenderem. Então, aqui, essa noite dormi mal. Qual que é o advérbio? Mal. E qual que é o advérbio que a palavra está modificando? Ó, aqui, dormi. Dormi mal, quer dizer que eu dormi mal, né? Ok? Entenderam? Eu vou procurar o advérbio e vou sublinhar, vou fazer uma seta para dizer qual que ele está modificando. E aqui na locução adverbial, complete as frases com locuções adverbiais, né, gente? Então, usar daí agora lá. Vamos procurar lá no quadrinho de novo. Tem lá no quadro, deixa eu ver o quadro bem certo. Página 170. Tá com dúvida? Vai lá na página 170 e olha o quadro de locuções adverbiais lá. Então, ali tem completa as frases com as locuções adverbiais. Às vezes, tenho dor de cabeça. De vez em quando, tenho dor de cabeça. Né? Então, coloca alguma coisa assim, ok? À noite, tenho dor de cabeça. À tarde, tenho dor de cabeça. Tá? Coloca alguma coisa, mas é a locução adverbial, 2 ou mais palavras. Completa as frases substituindo o advérbio entre parênteses pela locução adverbial correspondente. Marina andava às pressas, apressadamente. Meu avô acenava para todos. O que eu tenho que colocar ali? Alegremente quer dizer que é o quê? Com alegria. Nossa, olha aí, ó. Meu avô acenava para todos com alegria, alegremente. Eu tenho que mudar essa palavra. Colocar locução adjetiva, adverbial. Ok? Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Mas é facinho, só prestar atenção. Locução adjetiva, adverbial, 2 ou mais. Advérbio, 1. Isso, pessoal. Qualquer coisa, manda mensagem para a prof, se tiver com dúvida, mas presta atenção na aula, olha com carinho a aula e depois vocês conseguem fazer todas as atividades, tá bom? Beijos, até amanhã. Tchau!